A nova resolução que regulamenta a publicidade médica entra em vigor hoje. A medida autoriza a divulgação de fotos do antes e do depois dos procedimentos, o anúncio de promoções e até de descontos. Foram 3 anos de estudo até chegar ao texto final. Para evitar abusos, as postagens terão que seguir regras específicas do Conselho Federal de Medicina. Uma comissão vai supervisionar e analisar as publicações, inclusive de pacientes, para identificar possíveis irregularidades. A resolução diz respeito a todas as especialidades médicas, mas são os profissionais de dermatologia e de cirurgia plástica que representam a maior parte das publicações. A partir de agora, o que os pacientes então devem observar nesse tipo de propaganda? Quem chega no Conexão para dar a resposta para a gente é a Juliana Rassi, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB de São Paulo. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. É claro que essas publicações têm que ter algumas regras específicas, como, por exemplo, o nome completo do médico e outros dados, né? Sim, exatamente. Boa tarde a todos. Hoje a gente começa a entrar em vigor as novas regras, né, da publicidade médica. E sim, algo que não era permitido antes, algumas previsões que aí eram pleitos antigos dos médicos, da medicina, agora passam a ser permitidos, mas não é de uma forma automática. Então, existem vários critérios. Então, por exemplo, como você comentou, o antes ou depois, ele passa a ser permitido a partir de hoje, mas existem alguns critérios, principalmente o intuito das regras de publicidade médica é dar o caráter educativo, informativo, né? E a gente tem um cuidado muito grande para não mercantilizar a medicina, para não criar uma expectativa muito grande no paciente. É essa cautela que tem que ser dada, principalmente por parte aí de algumas especialidades que são as mais sujeitas a isso, como dermatologia, cirurgia plástica. Então, todo cuidado aí a partir de hoje tem que existir, sem dúvida. Doutora, além do nome do médico, o que mais tem que constar nessa publicidade para que o paciente tenha o maior número de informações? Então, no caso do médico, principalmente nas redes sociais dele, que é um grande objeto aí de observação, né, por parte da fiscalização aí dos conselhos de classe, tem que haver o nome do médico, tem que haver o registro dele no Conselho Regional de Medicina da região, tem que haver a palavra médico, né, a especificidade médico. Se ele for especialista, tem que haver o número do registro, o RQE dele, que dá o título de especialista dele, tem que acompanhar ali. Então, tem uma série de informações que são obrigatórias nas redes sociais. Então, isso passa a ser mais observado do que nunca. Agora, doutora, em relação à foto do antes e do depois, é claro que chama muita atenção na internet. Todo mundo gosta de ver o resultado, mesmo que seja por curiosidade. Agora, numa época que tem tantos filtros, tantos recursos digitais, tantos deepfakes, né? Como que vai ser essa fiscalização e que dica a gente pode dar para a pessoa que busca fazer um procedimento para não cair, né, numa falsa informação, numa falsa divulgação? Então, o médico, a medicina em si, vai ser cada vez mais cobrada com relação à entrega. Então, hoje a gente fala que dentro da medicina a gente tem obrigação de e-mail. Então, tem que ter um cuidado muito grande quando você promete resultado. O médico, ele vai ser cobrado pelo resultado que ele prometer. E a rede social, ela cria essa expectativa. Então, um dos critérios da rede social, quando você trabalha ali com o antes e o depois, é não haver, como que a gente vai dizer, efeitos especiais na foto, para você tirar ali a realidade, né? Criar na cabeça do paciente algo ali que não é real. Então, você vai ter que colocar ali riscos, vai ter que colocar ali algum problema, alguma intercorrência que possa acontecer. Então, a partir do momento que você colocar o antes e o depois, você vai ter que deixar claro também para quem está observando, para quem está ali olhando aquilo, que não é automático, né? Que tem uma série de intercorrências que podem acontecer. Então, o médico ele vai ter que planejar ali com a equipe dele, já assessoria jurídica especializada, com a equipe de marketing dele, um planejamento, né, para ele poder divulgar os serviços dele. Então, é esse cuidado que ele tem que ter. Agora, doutora, o que a Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB recebe de mais problema? Digo assim, inclusive agora em relação à rede social, porque nem sempre, talvez, isso é uma dúvida que chegou aqui para a gente na redação. O médico que tem mais seguidor ou mais alcance na rede social é talvez o melhor profissional da área, né?
Sim, existe todo esse mito, essa expectativa, né, com relação a números de seguidores. Não necessariamente você tem ali o melhor profissional poder ser medido com o número de seguidores. Existem profissionais que não têm uma atuação tão forte na rede social. A gente sabe que a rede social ela é uma grande propulsora, né? E essa nova regra de publicidade médica, pela primeira vez, ela fomenta a ideia de captação de cliente, algo que isso não era acolhido dentro da medicina. Então, hoje já existe essa ideia, essa aceitação sobre captação, mas dentro de critérios éticos, de respeito, de tudo. A gente discute muito esse alcance dentro da Comissão de Direito Médico da Saúde. A gente dependia muito do manual que foi publicado agora pelo CODAME. Ele complementa a Resolução 2336. Então, ela é mais objetiva, ela é mais geral e agora ele vem explicando ali algumas previsões que geravam algumas dúvidas e tudo. O que a gente observa é assim, geralmente o problema da publicidade ela acontece muito por denúncia. Então, geralmente é denúncia de concorrente, ou é denúncia de uma especialidade para outra, ou de uma categoria para outra. Então, geralmente é através disso. A gente não vê que o próprio conselho ele tem, talvez, uma capacidade tão grande de uma fiscalização tão assídua, tão ativa. Então, acaba sendo por provocação mesmo, por denúncia. Pois é, e aí que está o perigo, né? Quando a fiscalização não é suficiente, podem acontecer problemas. De qualquer forma, a senhora falou que havia um receio sobre a mercantilização da saúde. Mas a partir do momento que vai ser divulgado promoção, descontos, talvez alguns procedimentos podem ficar mais acessíveis? Sim, a ideia é assim, divulgar descontos, divulgar valores e tudo com relação à consulta. Então, isso foi bem esclarecido até no manual do CODAME. Então, você pode fazer essa divulgação hoje. Não pode haver nunca divulgação de venda casada. Isso é proibido até pelo Código do Consumidor. E, infelizmente, as regras do Código do Consumidor, elas acabam sendo aplicadas para a relação entre médico e paciente. Embora a gente não concorde com isso, é o que acaba acontecendo. Não pode haver, por exemplo, divulgação de procedimentos gratuitos. Por mais que o médico pratique algo gratuito dentro do consultório dele, ele não vai poder divulgar isso, porque senão ele está fidelizando ali de uma forma não... Ele está tirando uma vantagem ali, oferecendo algo gratuito para fidelizar uma carteira. Na frente de alguém que não está podendo fazer isso. Então, ele vai ter que ter cuidado. Descontos, né, promoções, ele pode fazer com relação a consultas. Procedimentos, ele vai ter que ter cuidado, porque o procedimento, você vai conseguir passar o valor de um procedimento para o paciente depois que você conhece o caso, conhece o procedimento que vai ser realizado, conhece o paciente. Então, é essa diferença que tem que ter em mente. Mas, por exemplo, não pode haver consórcio, não pode haver sorteio, né, e muito menos cuidado com venda casada. Tem que ter toda essa cautela. Tá dado o recado. Então, a gente precisa ficar bem atento. Em relação ao preço, cada paciente é um paciente, por isso tem tanta diferença. E acho que a senhora explicou muito bem aqui. Muito obrigada, doutora. Uma boa tarde. Imagina, estou à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima.